dizia, meu Deus, me mostra o que é que eu estou fazendo de errado, porque o meu filho vai morrer. Falei, doutor Luiz, pelo amor de Deus, me ajude. Ou você tira, mãe, todos os derivados do seu filho de leite, ou você vai matar porque ele vai morrer no seu colo. Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem. Graças a Deus, nós estamos bem. E essa semana nós estamos falando sobre o assunto das correrias. Na segunda-feira, falei mal da Nice, disse que ela é agitada, que ela é estressada, está sempre preocupada com muitas coisas. E aí ontem eu dei aquele testemunho de que no final do dia quase que eu atropelei alguém. Essa semana nós estamos meditando no livro de Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E o que é que nós temos observado, o que é que nós temos tido como experiência de quando nós buscamos ao Senhor? Como eu disse, até a gente comentou a semana passada sobre os 21 dias de jejum de Daniel, a gente de vez em quando passa por umas tribulações que são bem difíceis. E a gente diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Parece assim algo totalmente oposto, né? Porque como que a gente tem paz diante de tanta correria? Não é isso? São tantas coisas para fazer e faz uma coisa, faz outra. Se, como eu disse na palavra de ontem, que a palavra não é minha, é do Augusto Cury. Síndrome do pensamento acelerado. Nisso hoje tem a missão de ir lá no médico que tem ajudado e tem abençoado a vida do nosso filho pequeno, menor, o Marcos. O Marcos tem APLV, alergia à proteína do leite e de vaca. Leite de vaca, todo tipo de leite, e mais o ovo. E eu queria que a Anice falasse para vocês como que é essa angústia de não saber o que fazer, de não saber que alimento dar, de não saber como proceder dessa forma, ainda mais para alguém que é controlador. Gente, essa semana o assunto é esse, não tem outro. Alguém que é controlador, quer controlar tudo, o tempo, o espaço que faz. Fala aí isso. Agora já está mais suave, mas às vezes ainda é estressante, preocupante, como agora mesmo eu acabei de enrolar aqui uma maçã, coloquei uns biscoitinhos que ele pode comer aqui, porque a gente vai passar muitas horas, e o medo de comer alguma coisa na rua que tenha uma proteína do leite, uma proteína do ovo, nos restringe, Reginaldo, de muitas coisas, a chateação às vezes, porque você fica se perguntando, meu Deus, o que foi que comeu agora que a barriga inchou? E deu um mal-estar. Mas o Senhor tem dado graça, tem nos dado graça, vai fazer 2 anos já em novembro, que a gente descobriu a alergia. E o Senhor cuidou até então, porque ele poderia estar morto. E eu estava dando leite e ovo e eu não sabia, eu só dizia, meu Deus, me mostra o que é que eu estou fazendo de errado, porque o meu filho vai morrer. E na última hipotermia que deu, eu fiz igual o Jacó. Mudei com Deus e falei, Senhor, ou o Senhor me mostra o que eu estou fazendo de errado ou o Marcos vai morrer. Se o Senhor me deu ele para a morte, porque eu não creio que tenha sido, para passar tantos dias entre nós e levar ele embora. E aí pedi especificamente que Deus usasse a vida do médico que vou lá hoje, porque na época ele também passava já fazer tratamento com ele, para ele ser específico. Para chegar para mim e dizer assim, mãe, é isso, isso, isso. E Deus fez. Isso foi no sábado para o domingo, a hipotermia, e na terça-feira eu tinha consulta. Dia 29 de novembro de 2021. E aí eu cheguei lá no centro médico e falei, peguei naquela expectativa, me perguntando a noite inteira, não dormi. Senhor, o que é que eu vou perguntar para o doutor Luiz? Como é que eu vou perguntar? E eu lembro que ele foi a segunda criança a entrar na consultória, e eu cheguei diante do médico, sentei na cadeira, falei, doutor Luiz, pelo amor de Deus, me ajude. E ele olhou para mim e falou, o que foi, mãe? O Marcos teve outra crise? Eu falei, ele ficou hipotérmico. Aí foi bem grosso, assim,
bem curto e grosso. Olhou bem pra mim e falou assim: mãe, eu acho que você não entendeu. O Marcos não tem problema com a lactose. O Marcos é a PLB. O Marcos é alérgico à proteína do leite. Ou você tira, mãe, todos os derivados da vida do seu filho de leite, você vai matar porque ele vai morrer no seu colo. E eu fiquei paralisada na cadeira e só olhei para ele. Aí, se eu tinha algum resquício de dúvida, ele olhou bem para os meus olhos e falou assim: mãe, você conhece algum outro animal que toma outro leite a não ser o leite da mãe? E eu cresci em fazenda, né? Cresci cuidando de vaca. Aí eu olhei para ele e falei: não, doutor Luiz, não tem. Ele falou: pois é, mas seu filho não precisa de leite. Aí, como a explicação é muita e longa, eu também não ia entender, porque minha cabeça estava do tamanho dessa cozinha. Ele me deu livros para me entender o que era a proteína do leite, qual é a diferença da proteína para a lactose, porque até o pessoal da saúde, você está falando que é proteína, e as pessoas estão falando: é lactose, né, mãe? E eu: não, gente, não é lactose. Lactose é uma intolerância. E a proteína é uma alergia, ela mata. Porque os sintomas, alguns conseguem ser iguais, mas o Senhor tem me dado graça, usou a vida grandemente daquele homem. Não sei qual a sua religião, não sei qual é a sua fé, mas aquela mãe que se prostra diante do Senhor e clama pela vida do seu filho, eu acredito que Deus escuta. E aí o versículo ele fica ainda mais forte e evidente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. E a Anice diz, acabou de dizer, aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que busca ao Senhor, busca a paz de Deus, busca o entendimento no Senhor, ele recebe esse entendimento. A palavra de Deus diz também aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 diz assim: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. A gente ouve tanta coisa, amigo, conhecido, alguém diz assim: Nice faz isso, Nice faz aquilo. Imagina, né? A gente está falando de mente acelerada. Imagina alguém que tem a mente acelerada. Alguém está falando aquele monte de coisa e eu costumo dizer que a Anice é a esponja. É aquela pessoa que absorve aquilo que os outros falam. Aí aquilo já começa, sabe, a fazer um monte de coisa, criar um tumulto na sua mente, na sua cabeça. Mas a palavra diz que o Senhor guarda aquele cuja mente está firme em ti. Olha só, tu conservarás em paz. O que nós precisamos, queridos, amados irmãos que estamos acompanhando e amigos, é estar em paz para tomar a melhor decisão, para fazer a melhor escolha. Eu sei que não foi fácil e não é fácil. Até queria perguntar algo aqui para que vocês possam entender, que é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Mãe, e quando seu filho quer comer alguma coisa que não pode, como é dizer esse não se todas as outras crianças podem e ele não pode? Ele está vendo até o irmão comer algo, que nem às vezes ele come aqui um Danone aqui e põe a granola no Danone e come. Como que é, mãe, isso? Olha, tem algumas coisas que já não pede, né? Tipo o Danone, como ele nunca tinha tomado, Deus me deu essa sabedoria de nunca ter dado. Então ele é insignificante para ele, mas às vezes um biscoito. E algum lugar que a gente vai, Pizza. tem bolo, pizza. E aí eu fico chateada, triste às vezes. Mas eu aprendi na vida que é melhor chorar sem dor do que com dor, porque eu vi ele morrendo no meu colo, eu vi ele gritar da escolinha que ele fica até na minha casa com as pernas, que eu achei até que era apendicite, a crise de apendicite por conta de cólicas intestinal por causa das gases. Então aquele choro que eu quero comer isso, daqui a pouco vai passar. E às vezes eu me sento perto dele e converso e ele começa a se acalmar. É melhor do que um choro que você vê seu filho chorando, gritando de uma dor e você não vai fazer nada. Talvez você esteja ouvindo uma vozinha aí chamando, olha que o Marcos acabou de acordar. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele quer é o TT dele. E é um TT especial, um preparado feito com
soja, olha, tem aqui, e também hoje está sendo feito com um outro preparado de arroz e cremogênio. Gente, é muita coisa, mas Deus é bom e tem cuidado de nós. E como eu digo, ore ao Senhor, peça a Deus que te dê sabedoria, peça a Deus que te dê entendimento para que você possa tomar a decisão certa. Então essa é a nossa palavra de hoje, Nisso. Uma coisa que eu falo para as mães, que o médico chegou e falou que é a PLV, ou tem alguma intolerância alérgica. Aprendam a ler rótulo. Não tem outra saída, gente. Não tem. Eu conheci uma mãezinha no final do ano passado, da sala do Marcos, e ela estava assim, desesperada. Já tive vários médicos, e um falava uma coisa, outro falava outra, e outro. Eu falei, cara, calma teu coração. Aprenda a ler rótulo de todo tipo de alimento, todos que existem. Foi uma bala, aprenda a ler um rótulo. Agora você imagina, gente, nós começamos a falar segunda-feira, respira, imagina falar para uma pessoa acelerada falar para outro, acalmar o teu coração. Acalma teu coração, espera, pois, no Senhor, que Ele tem cuidado de cada um de nós e sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Que o Senhor abençoe o teu dia, abençoe a tua casa, te conceda graça, sabedoria, ânimo e paz, para que você possa fazer as coisas do jeito certo. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe. Querendo Deus, até amanhã e paz de graça!